item A do exercício 57, está pedindo para calcular a derivada de U no ponto 1, onde U de x é f composta com g de x. Então, a derivada de U, aplicando a regra da cadeia, vai ser a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g de x. Então, a derivada no ponto 1 é f' de g de 1 vezes g' de 1. G de 1, olhando para o gráfico mais escuro, g de 1 vale 1, 2, 3. Então, a derivada no ponto 1 é f', g de 1 vale 3, vezes g' de 1. Agora nós temos que calcular a derivada no ponto 3 da função f e a derivada da função g no ponto 1. No ponto 3, 1, 2, 3, a minha função f, ela é linear, ou seja, a derivada no ponto 3 é exatamente igual ao coeficiente angular desse segmento, onde esse segmento tem extremidades que passam pelos pontos de coordenada 2, 1, 2, 3, 4, e este outro ponto tem coordenada 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 3. Então, se eu tenho dois pontos, eu calculo o coeficiente angular da minha função f, que é diferença das ordenadas ou melhor, só corrigindo, 3, abscissa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Vai ser 3 menos 4 dividido por 6 menos 2. 3 menos 4 dá menos 1, 6 menos 2 dá 4. Então, aqui nós temos menos 1 quarto. E a derivada da função g no ponto 1 também está sobre esse segmento. Então, nós temos aqui as extremidades desse segmento. Tem coordenada abscissa 0 e ordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6. E este ponto, abscissa 2 e ordenada 0. Então, o coeficiente angular relacionado agora ao gráfico da função g é a diferença das ordenadas 0 menos 6 dividido por 2 menos 0. Isso vai ser menos 6 dividido por 2 menos 3. Então, a derivada no ponto 1 é a derivada de f no ponto 3, que vale menos 1 quarto, que multiplica menos 3, que é a derivada da função g no ponto 1. Isso nos dá, menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3, 3 quartos. No item B, a derivada da função v no ponto 1, onde v é g bola f de x, ou seja, g composta com f de x. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada de g aplicada em f de x vezes a derivada da função f de x. Então, a derivada no ponto 1, g' f de 1 vezes f' de 1, ou seja, g' f de 1. F de 1 vale 1, 2 vezes f' de 1.
G'2 seria exatamente nesse vértice, vamos dizer aqui, do gráfico. Ou seja, nós temos um bico no ponto 2. Logo, a derivada da função g no ponto 2 não existe. Ou seja, a derivada da função v no ponto 1, ela não existe. No item C, W'1, onde W de x é g composta com g de x. Então, a derivada da função w vai ser a derivada da função g aplicada em g de x vezes g' de x. Então, nós temos que a derivada no ponto 1 vai ser g' de g de 1 vezes g' de 1. Então, a derivada no ponto 1, g' g de 1 vale, olhando no gráfico, 1, 2, 3, vezes a derivada da função g no ponto 1. A derivada da função g no ponto 1, nós calculamos e ela vale menos 3. Então, nós temos agora que calcular somente a derivada da função g no ponto 3. No ponto 3, o ponto está exatamente sobre esse segmento que tem origem no ponto de coordenada 2, 0, e eu vou até este ponto de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, abscissa 5 e ordenada 2. Então, calculando esse coeficiente angular, vai ser 2 menos 0 dividido por 5 menos 2. Ou seja, 2, 5 menos 2, 3. Então, a derivada no ponto 1 é 2/3 que multiplica menos 3. Simplificam 3 com o 3, nós temos menos 1 vezes 2, menos 2. Então, essa é a resposta do exercício 57.